Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma etapa do nosso curso de Processo Civil 2, Recursos Cíveis. Até aqui, nós vimos algumas partes importantes da teoria geral do recurso civil, no processo civil, perdão. E na última semana, estava lá no nosso sistema as questões atinentes aos aos princípios recursais. Com relação aos pressupostos, que é o objeto da nossa aula de hoje, veremos aqui uma importante etapa para a compreensão do processamento de cada um dos recursos cíveis. Então, até mesmo em complementação ao conteúdo anterior já trazido para vocês, hoje eu trarei aqui tão somente as questões atinentes a juízo de admissibilidade e os pressupostos de admissibilidade. O que é isso tudo? Remonto com vocês à fase de conhecimento do processo para uma breve analogia. Vocês lembram bem que ao distribuirmos uma ação, ao fazermos a distribuição de uma petição inicial, o juiz do processo, ao despachar essa petição, irá verificar alguns pressupostos, ou seja, se o processo está apto a prosseguir ou não. Se não houver o preenchimento de algum dos pressupostos, a petição inicial poderá ser indeferida. O mesmo ocorre com os recursos. Antes de avançarmos nos pressupostos em si, é importante aqui nós trazermos alguma explicação, repisar a respeito do juízo de admissibilidade. O que é isso? O juiz, ao receber um recurso, primeiro ele fará uma verificação formal se alguns requisitos, isto é, os pressupostos, estão presentes naquele recurso. Os pressupostos de admissibilidade, portanto, configuram-se uma etapa pré-meritória, ou seja, antes do juiz analisar o mérito em si do recurso, ele tem que verificar a presença de todos esses requisitos. E essa presença, pessoal, tem que ser concomitante, ou seja, não basta o preenchimento de um ou outro dos requisitos dos pressupostos. É necessário o preenchimento simultâneo de todos eles, pois a ausência de um desses pressupostos ensejará o não conhecimento do recurso. Isto é, o recurso, para que ele passe para a próxima fase, que é o julgamento do mérito, ele antes precisa ser conhecido. Daí aquela expressão tão famosa que ao assistirmos julgamentos nos tribunais, nós vemos lá, conheço do recurso, passo a analisar o mérito. E o resultado é proclamado da seguinte forma: conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, ou conheço do recurso, mas dou-lhe provimento, ou simplesmente não conheço do recurso. Note que ao não conhecer o recurso, não há análise do mérito, tá? Então, ou seja, essa primeira etapa, ela é necessária para que se verifique tão somente as questões formais, ok? Então, nós vamos verificar aqui agora, um a um. Coloquei no nosso portal do Canvas um material específico para essa aula e vou seguir aqui com vocês, tá ok? Não tem dificuldade alguma na compreensão de cada um desses pressupostos. O material ele é bem roteirizado, a doutrina a respeito do tema ele é muito farta, inclusive, tá? E só peço a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Há doutrinadores que classificam os pressupostos em intrínsecos e extrínsecos. Outros classificam como objetivos ou subjetivos. Há um melhor que o outro? Não. Fica a critério de cada um. Apenas por convenção, vou tratá-los aqui como intrínsecos e extrínsecos, para seguir o material que eu postei lá. Mas ambas as classificações são perfeitamente corretas, aceitas e há uma variação apenas aí de doutrina, ok? Então vamos lá. Primeiro pressuposto de admissibilidade que vocês vão verificar no material é o pressuposto do cabimento. Alguns doutrinadores também o chamam de pressuposto da adequação. Gosto mais da terminologia cabimento, pois o Código de Processo Civil a todo momento trará para vocês a expressão cabe o recurso tal. Ao ler, por exemplo, o caput do artigo 1015, que trata do agravo de instrumento, vocês verão lá cabe agravo de instrumento. O artigo 1009, que fala da apelação, da sentença cabe apelação. Daí, cabimento. O que é o cabimento? Lembra na aula passada,
onde nós tínhamos lá o princípio da taxatividade, onde isto é, o legislador é quem fixa os recursos possíveis, o rol de recursos está contido na legislação. No caso do processo civil, isso se encontra lá no artigo 994. Ou seja, para cada tipo de decisão judicial, há um recurso cabível, tá? Sendo que algumas decisões judiciais podem ser impugnadas por mais de um tipo de recurso. Mas volto a chamar um outro princípio recursal, da unirrecorribilidade. Pode, de uma mesma decisão, caber vários tipos de recurso, porém, um por vez. É bom ressaltar isso. Então, quando a gente fala do cabimento, a gente faz uma pergunta muito peculiar. Qual recurso cabe? Isso responde ao cabimento, ou seja, é a verificação de qual a decisão a ser impugnada e qual o recurso para aquele momento processual, ok? Então, se pergunta qual recurso é cabível nessa situação. Mais adiante, nós temos o pressuposto da legitimidade, isto é, quem é legítimo para recorrer. Nós vimos que no processo, as partes também têm que ter legitimidade para estar em juízo. Ou seja, tem um interesse recursal, que é uma questão subjetiva e às vezes passa até pela objetividade do processo. No recurso também há o legítimo para entrar, para recorrer. Quem que é o legítimo? Obviamente, as partes daquele processo, né? O Ministério Público, que pode estar no processo como fiscal da lei ou até mesmo parte no processo, e também o terceiro interessado. Então, são essas figuras legítimas a recorrer. Então, se no tópico anterior, no pressuposto anterior, nós tínhamos aí, a pergunta era qual, ou seja, qual recurso cabe, quando a gente estuda sobre a legitimidade, a gente se faz a seguinte pergunta: quem pode recorrer? Ok? É uma situação muito fácil, muito simples de ser verificada na prática. Mais adiante, temos aqui o interesse recursal. Então, se você já identificou qual recurso e quem pode recorrer, você vai se perguntar agora: quero recorrer? Veja bem, nós já vimos anteriormente que recurso é remédio voluntário apto a impugnar decisões judiciais, visando o quê? Uma melhora na sua condição. Nós vimos um princípio que é o da proibitio da reformatio imperius, ou seja, o seu recurso não pode piorar a sua própria situação, exceto, lembro vocês, quando se tratar de matéria de ordem pública, onde, em razão do efeito translativo do recurso, ao você recorrer, mesmo que você não tenha arguído, o tribunal poderá, de ofício, conhecer de tal matéria de ordem pública, o que ensejará, eventualmente, a derrota sua em determinado caso, determinada situação, caso se verifique uma matéria prejudicial de mérito, por exemplo, ok? Então, somente voltando aqui, nós temos que o interesse recursal está ligado a essa efetiva necessidade de recorrer. É um binômio, necessidade / utilidade. Eu preciso recorrer? Eu quero recorrer? O recurso eventualmente pode melhorar a minha situação? Cito um exemplo para vocês. Se nós ajuizarmos uma ação e os pedidos forem totalmente procedentes, qual a necessidade de recorrermos? Se nós já tivemos o acolhimento 100% da nossa pretensão inaugural. Não há qualquer razão para que interpusemos algum tipo de recurso, pois você não vai ter condições de melhorar mais nada, você já ganhou o processo. Todavia, se os seus pedidos foram julgados parcialmente procedentes ou totalmente improcedentes, é mais do que natural que você tenha um interesse em recorrer, pois você não teve 100% da sua pretensão acolhida. Ao não ter 100% da sua pretensão acolhida, você tem esse interesse em, eventualmente, melhorar a sua condição nos autos do processo. Perfeito? O que quer dizer que você não é obrigado, ou seja, você apenas pode, pois lembra, o recurso ele é voluntário, ok? E é natural também que ambas as partes possam ter simultaneamente interesse recursal, pois numa demanda, por exemplo, onde os pedidos foram parcialmente procedentes,
tanto o réu quanto o autor foram vencedores e sucumbentes em alguma parte. Perfeitos? Então, seguindo adiante, nós temos aqui um próximo pressuposto, que na verdade é um pressuposto negativo, que é a inexistência de fato impeditivo extintivo do direito de recorrer. O que é isso? Veja bem, neste caso, ao contrário dos outros, esse pressuposto ele não pode estar presente, ou seja, não pode haver um fato impeditivo ao direito de recorrer. Cito para vocês um exemplo que trará com singeleza a situação que melhor ilustra. Não raro, em processo, se chega a uma composição. Vamos supor que fomos para uma audiência de conciliação e nessa audiência de conciliação, de instrução, foi celebrado um acordo na audiência. E as partes convencionaram, para poderem executar rapidamente o acordo, que não mais iriam recorrer. Mas vejam bem, você não pode renunciar ao prazo de recorrer. Você não pode, porque o prazo é matéria de ordem pública, ele é fixado na lei. Se o legislador fixou que você tem 15 dias para recorrer, você não pode convencionar esse prazo. Você simplesmente não pode chegar e falar, olha, o prazo nesse caso aqui, desse acordo, se a gente quiser recorrer, é apenas 2 dias. Isso não pode ser feito. Todavia, como o direito de recorrer ele é subjetivo, ou seja, o recurso ele é voluntário, você apenas o interpõe se assim o desejar, você pode renunciar ao seu direito de recorrer naquele caso. Então, suponhamos que nesse acordo, as partes, para dar execuibilidade imediata àquele acordo, entenderam por bem convencionar que as partes renunciam ao direito de recurso, ou seja, não irão recorrer. Só que se no meio do caminho, uma dessas partes, por exemplo, ainda dentro do prazo recursal de 15 dias, por exemplo, uma dessas partes muda de ideia e fala assim, não estou muito satisfeita com o acordo, pensei melhor, vou recorrer da sentença que o homologou. Essa parte não pode, porque ela renunciou. Ou seja, esse seria um fato impeditivo ao direito de recorrer. Ou seja, um pressuposto de admissibilidade que não poderia estar presente, porque é um fato claro, impedindo que essa pessoa recorra. Perfeito? Então, esse é um pressuposto negativo. Passando mais adiante, agora nós temos pressupostos extrínsecos. E eles começam com um pressuposto básico, porém fundamental, que é o da tempestividade. E nesse aspecto, o CPC 2015 facilitou muito a vida do operador do direito. E explico por quê. Os prazos foram praticamente todos unificados. O prazo em regra para se interpor qualquer recurso é de 15 dias úteis, exceto os embargos de declaração, que são interpostos no prazo de 5 dias úteis. Volto a repisar aqui que eu estou falando apenas dos recursos previstos no Código de Processo Civil. Lembro que na seara trabalhista, na seara dos juizados especiais, seja civil, estadual ou federal, há recursos próprios, com prazos diferentes, ok? Apenas para deixar isso bem claro. Então, tempestividade nos remete à pergunta ao mesmo exemplo do lado de cima, de quem, quando, né? A gente pergunta, quando? Ou seja, quando devo recorrer? O prazo para recorrer começa na intimação que você teve da decisão que você quer impugnar, tá? Então, ou seja, você tem um prazo específico na lei, o que enseja que se você perder esse prazo, ou seja, se a lei te deu 15 dias úteis para apelar de uma sentença, por exemplo, e você interpõe apenas no 16º dia útil, você está deixando para trás uma situação fulcral, né, que é a tempestividade. Ou seja, você está perdendo o prazo neste recurso. Perfeitos? Então, temos aqui em mente uma situação nesse sentido de que o recurso tem que ter o seu prazo 100% observado. Mais adiante, nós temos aqui a questão do preparo. O que é o preparo? É quanto? Recurso, você tem que pagar as custas para processar determinado recurso. Quem define essas custas são os próprios tribunais. Apenas esclarecendo que preparo é constituído de custas mais porte de remessa e retorno. O
que é porte de remessa e retorno? O nosso Tribunal Regional Federal, por exemplo, de Minas Gerais, ele se situa, o da primeira região, ele se situa em Brasília. Ou seja, caso você tenha um recurso que seja processado aqui na Justiça Federal de Belo Horizonte, eventual recurso para a segunda instância terá que ser enviado para Brasília. Então, seja, o pode remessa e o retorno nada mais são que são as despesas postais. Ocorre que, com a entrada em vigor do processo eletrônico, tal despesa cada vez está mais rara, pois em processo eletrônico os autos tramitam exclusivamente por meio digital, não havendo a necessidade de remessa física, vamos dizer, do correio, né, desse recurso ao tribunal e nem mesmo o seu retorno à origem depois do julgamento, ok? Mas o preparo, ele tem que ser comprovado no imediato momento que você recorre, ou seja, recorreu, tem que estar lá o comprovante e a guia de custas pagas e também do pode remessa e retorno quando se tratar de autos físicos. Tem que estar tudo lá bonitinho, explicadinho e comprovado no momento da interposição, tá? Só chama uma atenção que o CPC 2015, depois de uma lida no artigo 1007, ele fala sobre o preparo e deu uma segunda chance. Se você faz o recolhimento do preparo de forma incorreta, ou seja, recolheu a menor, ao contrário do que ocorria no CPC anterior, o de 73, o seu recurso não é rejeitado de primeiro momento. Há uma oportunidade que, se recolhendo a menor, você pode fazer a complementação dos valores das custas ou das despesas postais no preparo. Em esquecendo de recolher ou simplesmente não tendo sequer comprovado, ou seja, você pode até ter recolhido, mas se não comprovou o recolhimento, tá? O CPC também te dá uma chance de recolhimento em dobro do valor do preparo. Sob pena de não fazendo nem na complementação, nem no recolhimento em dobro, aí sim o seu recurso é tido como deserto. Ou seja, o pressuposto de admissibilidade do preparo, se não atendido, implica na deserção. Por óbvio, o não conhecimento do recurso. Preparo, pessoal, é uma situação muito importante para quem for atuar efetivamente no ramo da advocacia, principalmente, pois é uma parte sensível do recurso, tá ok? Sendo aí de grande incidência de rejeição de recurso por ausência do preparo. Vocês devem estar se perguntando, quem tem justiça gratuita tem que comprovar no ato da interposição que não está recolhendo porque tem a justiça gratuita. Tem que mencionar, tem que dizer, tem que comprovar aonde nos autos foi concedido, ok? Seguindo adiante, nós temos aqui uma situação da regularidade formal. Regularidade formal eu costumo definir de uma forma mais simples para uma didática de fácil compreensão. Recurso tem que ter cara de recurso. Assim como petição inicial tem cara de petição inicial, você distingue uma petição inicial de uma sentença, de uma petição incidental, o recurso ele tem contornos próprios. Ou seja, uma apelação ela tem suas características próprias, um agravo de instrumento, por sua vez, tem suas características próprias, com requisitos fixados em lei, recurso especial também, recurso extraordinário, então, características próprias. Ou seja, ele tem que atender todo esse ritual, toda essa liturgia prevista na lei para que se interponha um recurso. Ele tem que estar direcionado para o local correto, ele tem que estar interposto da forma correta, ele tem que expor de forma correta a questão fática, a questão meritória do recurso, a questão de demonstração do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, ou seja, a técnica de confecção do recurso tem que estar devidamente observada para que a regularidade formal tenha o seu reconhecimento. E mais, não só isso. Isso transborda também para o representante processual no processo, ou seja, o advogado. O advogado tem que ser devidamente constituído, né? Ou seja, a representação tem que estar de forma regular nos autos. Pessoal, com relação aos pressupostos intrínsecos e extrínsecos, é apenas isso, tá? Eu apenas gostaria de deixar aqui, logo abaixo, isso também está no material que eu enviei para vocês poderem seguir esse estudo,
que naquela outra classificação que eu comentei entre subjetivos e objetivos, os pressupostos subjetivos são legitimidade e interesse recursal, pois eles estão ligados a uma questão de subjetividade do recorrente. Já os demais, todos, são classificados como objetivos, ou seja, o cabimento, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal, ok? Então, peço que estudem, dêem uma lida na doutrina de preferência de vocês, de acordo com o nosso plano de ensino. Estou à disposição de vocês no nosso portal para tirarmos dúvidas ou até pessoalmente nas minhas aulas. Todos sabem, são ministradas quintas-feiras às 19 horas na instituição, ok? Na próxima semana eu postarei no portal algumas atividades avaliativas, então fiquem atentos. Ao longo da semana colocarei lá um trabalhinho para a gente dar uma treinada e também para podermos avaliá-los, ok? Já na próxima unidade já entrarei aí na análise dos recursos em espécie, onde analisaremos um a um dos recursos previstos no artigo 994, claro, não de uma vez só, mas paulatinamente dentro do cronograma de nosso curso. Tudo bem? Então permaneça à disposição de vocês, agradeço a atenção e desejo a todos ótimos estudos. Um forte abraço. Tchau, tchau.